Eu me lembrei desse último ato de domingo, né, em que aquela bandeira quase do tamanho do MASP foi aberta, a bandeira dos Estados Unidos. Parecia uma piada, né? Parecia uma piada em que no dia da independência de um país se abre uma bandeira de um Estado estrangeiro em flagrante. Fernando, até o Malafaia. Era isso que eu ia dizer. Era isso que e você viu o que ele falou, né? Ele falou que deveria ser um ato de esquerda. Esquerda, claro. Esquerda infiltrada. Infiltrada. Eu fiquei assim me questionando, né? Quantos infiltrados da esquerda deveriam ter para sustentar aquela a bandeira daquele tamanho? Ou seja, então a esquerda estava ali presente, talvez numa proporção mais ou menos igual à da direita, o que desmotiva o discurso de estar ali uma influência da população em prol do Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu traria mais um elemento que me pareceu assim, uma questão muito importante, que foi a minuta do golpe sendo discutida dentro do Palácio, com a presença do ministro da Defesa, né, que segundo... e veja, isso não são palavras do relator, é o que foi extraído do processo de conhecimento da instrução criminal, que o ministro da Defesa tentou conciliar uma divergência entre os ministros, os membros do gabinete das Forças Armadas, que era o almirante, que era o ministro Garnier e o ministro também, o brigadeiro Batista Júnior. Então, e o general Freire Gomes. Então, ali, o único que se manteve consolidado no apoio ao então presidente, era o almirante Garnier. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que tentou haver uma diminuição da sua participação, né, também estava nessa tentativa de motivação. E não vamos esquecer também que havia uma tentativa de se destruir aquele material que estava na posse do Mário Fernandes, né, que foi um documento impresso ali e que levado pelo Mário Fernandes naquela reunião. O punhal verde e amarelo. Que foi lembrado pelo ministro Flávio Dino que não é a Bíblia verde e amarelo, e quem faz um ato, ninguém estava em frente a igrejas fazendo acampamentos, mas estava em frente a quartéis. Em quartéis tem o que lá dentro? Tanques, fuzis e armas. Isso é para quebrar com aquela explicação que eram idosos com a Bíblia que estavam fazendo 8 de janeiro. Não tinha nenhum idoso com a Bíblia, tinha criminosos liderados por um chefe que estava fora do Brasil. E que o acampamento não era na frente da igreja. Da igreja. Dos quartéis. E sempre de acordo, isso é importante que nós estamos dizendo o seguinte, de acordo com os autos do processo. Isso não é falação de bar, de botequim, são os autos do processo que mostram isso. Inclusive quando ele fez a brincadeira da sala secreta, que havia uma sala secreta, escura, uma sala escura, melhor dizendo, no TSE eles espalharam, e fake news, e as pessoas acreditam. E até falaram, cadê essa sala escura? Não tinha sala escura nenhuma, não teve fraude nenhuma. Portanto, eles mentiram. Ou então o presidente mentiu, os ministros mentiram. E de onde vocês ouviram repetindo a mentira, mentiram também. São tão criminosos como quem emitiu a primeira informação, que sabia que nunca existiu sala escura. Era tudo absolutamente transparente, inclusive para a imprensa. Então quem fala isso está mentindo, mas está cometendo um crime grave. Eu queria só colocar para vocês, porque olha, foi tão importante, graças a vocês, e certamente que vocês estão nos acompanhando, concordam comigo, estamos aprendendo também que e aí a questão que eu coloco final a vocês, pena que nós somos torturados pelo tempo, não vou usar torturado, que é uma palavra horrível, infelizmente que nós falamos, não, o tempo é o nosso adversário, né? Qual é a importância para a jovem democracia brasileira, e é jovem, um julgamento como esse? Eu passaria para o Dr. Jorge, que é o mais jovem aqui.
Olha, eu acho que o julgamento, vamos dizer assim, seria nesse momento, é um capítulo final de uma sobrevivência do Supremo. E, por consequência, de um dos poderes e de uma instituição. Se a gente fizer uma análise não só estatística, mas qualitativa, todas as democracias jovens do mundo que oscilaram, elas oscilam, seja na Polônia, seja como foi na Hungria, seja como aconteceu na Venezuela, elas oscilam principalmente quando um poder captura o judiciário. E em Weimar foi assim, só que em Weimar em uma estrutura diferente. Então, quando alguém assume o controle da nação eleito democraticamente, se ele tiver aspirações autoritárias ou autocráticas, né, o primeiro poder que ele busca capturar, porque é o poder mais frágil, é o judiciário. E aí, se ele consegue capturar o judiciário, realmente, dali para frente, fica tudo muito mais fácil para ele. Então, não é à toa o que a gente vivenciou no Brasil, né? O ex-presidente Bolsonaro, ele elegeu, e tanto é que o séquito, essa parte extremada da população e da política, o Supremo é um inimigo ficcional, que é o subtítulo do meu livro de ativismo. Que você usa o discurso de ativismo judicial para transformar o Supremo em um inimigo ficcional. Né? O Supremo é um agente comunista, o Supremo é um agente globalista, o Supremo é um agente conspiracionista das grandes elites, quando na verdade o Supremo, que defendeu direitos fundamentais no Brasil, autorizou o casamento de pessoas do mesmo sexo, fez decisões fundamentais para a proteção do direito de família, proteção do meio ambiente, enfim, só que o que vale é o discurso, é o slogan. Então, essa ideia que foi ressuscitada há 4 anos, né, essas frases, esses cartazes do Supremo é o povo, é uma clareza do autoritarismo que existiu na derrocada lá do autoritarismo de Weimar, que é uma tentativa de suplantar a instituição por uma ideia imaginária, por uma captura do que é o povo. Né? Porque a grande pergunta da democracia é, mas quem é o povo? Quem realmente pode falar em nome do povo? Então, eu acho que mais do que só o julgamento, eu acho que é toda essa construção da ideia de a Suprema Corte brasileira não foi capturada. Muito diferente, por exemplo, da Suprema Corte norte-americana. Doutor Sérgio, por favor. Eu queria olhar um pouquinho para o futuro. Sim. Me parece que são favas contadas alguma condenação. Né? E a gente vê o Congresso, e eu vou usar uma palavra forte porque é o que está acontecendo, conspirando para obter uma anistia. Né? E um projeto que quer anistiar quando sequer tem condenação. Então, me parece assim um pouco complexo, porque há um dos projetos, inclusive anistia os casos futuros, de tal sorte que se alguém cometer um crime de hora em diante, vai estar anistiado por ele, o que seria... Né? Então, eu acho que a gente deve olhar um pouquinho para a história e lembrar o que aconteceu com as anistias no período interditaduras que nós tivemos no século XX. Sim. Jacareacanga e Aragarças. Perfeito. Né? Porque naquele momento, e era um golpe de Estado contra o Juscelino, né? O próprio Juscelino, de certa forma, aqueceu com que se concedesse anistia. Mas isto gerou um caldo de cultura golpista que desagou em 64. Então, me parece que é fundamental agora, meu prezado Jorge, a gente pensar em termos daquilo que a gente deve prevenir para o futuro. Não permitir que a gente tenha uma desautorização da decisão do Supremo, que é o que vai querer o Congresso. Lembrando-se sempre que uma decisão do Congresso, no sentido de estabelecer uma lei de anistia, passa por eventual veto do presidente da República e um julgamento de constitucionalidade que volta para o Supremo, que vai dizer que isso é inconstitucional. E já anteciparam, e até o ministro Fux, que deve abrir alguma divergência para minorar o rigor do relatório do ministro Alexandre de Moraes, foi quem defendeu que era incabível a anistia em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que é importante, olhando para o futuro próximo, perfeito, né, ver esta situação da eventual anistia, caso nós tenhamos a condenação, algo que provavelmente vai acontecer. Doutor Fernando, por favor. Bom, Vila, eu acho que o Supremo sai engrandecido com essa história.
um Supremo que tem uma Constituição que tem 37 anos de vida, uma Constituição balzaquiana, aí, um pouco mais, um pouco de maior idade, mas que já passou por grandes desafios, impeachments, e agora esse teste que realmente parece que existe como previsão legal nos estados democráticos de direito, mas quase como um enfeite, né? E aqui nós estamos sendo constantemente postos à prova, né? Esse acho que é um ponto importante. E o segundo, que eu concordo também com o Shekhayra, que apesar da Constituição não falar explicitamente da impossibilidade e insuscetibilidade de anistia para crimes contra a ordem constitucional, me parece que pela visão sistêmica, obviamente um perdão constitucional para isso seria um tremendo contrassenso que não caberia, e acho que isso, se vier a ser discutido no Congresso e passar, o Supremo vai dar uma resposta, mais uma vez, extremamente firme e legalista acerca dessa impossibilidade.